Fala, parceria! Professor agora está na área porque chegou a segunda fase da Unicamp. Quero começar o vídeo dizendo parabéns para você que conseguiu ser convocado para a segunda fase da Unicamp. Eu sei o quanto é difícil para a segunda fase desse vestibular, um dos vestibulares que se tornou aí muito concorrido nos últimos anos. E se você chegou na segunda fase, parabéns, comemore essa vitória, mas sangue no olho, porque a gente tem uma batalha muito forte pela frente. Nesse vídeo eu quero fazer uma revisão sobre temas importantes para a sua segunda fase e contar um pouquinho o que eu acho dessa prova. E vou fazer tudo isso depois da vinheta. Vem com o pai, moleque, porque aqui é Geo Raiz Geografia com lousa e giz para a gente começar a macetar essa revisão de Geografia Unicamp. Mas antes, aquele pedido de sempre, chegou até aqui, se inscreve no canal, tá quase nos 21 mil inscritos, se inscreve no canal, curte o vídeo, compartilha com seus amigos que também foram para a segunda fase da Unicamp e vamos ao que interessa. Galera, prova da Unicamp, segunda fase de Geografia. Atualmente, eu acho a pior prova para se fazer, a prova mais difícil. Tanto que se você entrar no site da Conveste para ver as respostas esperadas dos últimos vestibulares, você vai ver que em Geografia algumas das questões, todos os anos, ninguém faz a pontuação máxima da questão. Então você tem pouquíssimas pessoas acertando todas as questões. Então tem sido uma prova que vem com um nível muito pesado mesmo. Então se prepare para encontrar uma prova que vai exigir de verdade de você. Bom, separei alguns temas aqui, separei Geografia Geral e Geografia do Brasil, mas algumas coisas que eu vou falar vale tanto para geral quanto para o Brasil e vice-versa. Vamos lá. Começando com urbanização. Cara, esse sempre foi um tema clássico do vestibular da Unicamp e não apareceu na primeira fase. Por isso, eu quis trazer ele aqui para a gente comentar um pouquinho. O que eu acho que pode aparecer sobre urbanização? Entender a fase atual da urbanização brasileira. Cara, vamos lá. Quando a gente começa daquele primeiro boom da urbanização ali, com Vargas, década de 30, 40 até 80, a gente tem um período onde as grandes cidades, São Paulo, Rio, BH, são as cidades que mais atraíam gente. Então você tem a formação dessas grandes metrópoles. A partir dos anos 90, a gente já tem uma mudança importante. A gente já tem que o ritmo de crescimento das grandes metrópoles diminui e as cidades de porte médio começam a ser mais atrativas. Só que no último censo, e a gente tem tido cada vez mais dados disso, as grandes metrópoles têm perdido pessoas. Salvador, Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, Recife. Várias capitais brasileiras encolheram de população, certo? Perderam 30, 40, 100 mil habitantes de um censo para o outro. Então nós temos um processo de desmetropolização. Por isso entender a urbanização nos dias de hoje. Por que essas pessoas não querem mais ficar nas metrópoles? Que fatores que podem interferir nisso? O custo das moradias é um fator? Com certeza a especulação imobiliária e o custo de moradia é um fator. A possibilidade de trabalho remoto para diversas funções e pessoas que trabalham por conta própria pela internet, prestando serviço ou fazendo Uber, fazendo por aplicativo, que possibilita que ela more nos locais, também. Então você começou a fuga dos problemas urbanos, pode colocar nessa conta. Então a gente tem aqui uma mudança bastante grande e bastante importante nesse processo. Vamos lá. A outra coisa de urbanização é sempre focar nos problemas urbanos. Atenção aos problemas ambientais urbanos, então ligado com as enchentes, ligado com a questão da poluição atmosférica, inversão térmica, mas a Unicamp gosta mais dos problemas sociais. Então falar dos problemas de moradia, do problema de mobilidade, entender as causas do problema de moradia, da baixa renda da população, a especulação imobiliária de novo. Entender que esse problema de moradia não é por falta de moradia, mas sim por quê? Porque as pessoas não têm dinheiro para poder adquirir aquelas moradias. Tem muito imóvel vazio, ao mesmo tempo que tem muito
gente sem imóvel. Então, a parte de urbanização costuma ficar nesse eixo. Vamos lá para a parte de população, que tem caído bastante na segunda fase. Cara, eu vou ver se no meu Instagram, eu sempre deixo aqui na descrição, @professor.vareta. Eu posto a análise que eu fiz do que caiu nos últimos 5 anos da Unicamp. E me surpreendeu a quantidade de questões que caem sobre população. Cara, é legal falar que algumas vezes a questão consegue trabalhar com 2 temas distintos numa mesma questão. Até porque tem item A e item B, então isso é plenamente possível numa questão de segunda fase. Mas, entender sobre o envelhecimento da população brasileira, o Enem não escolheu esse tema do nada para fazer sua redação. Cara, você tem um processo importante aí que vai ser muito grave economicamente para o Brasil, que é esse envelhecimento. Se os países desenvolvidos estão tendo problema com o envelhecimento das suas populações, imagina o Brasil, que não conseguiu resolver seus problemas básicos de saúde, educação, saneamento básico. E já estamos indo para um processo de envelhecimento. Então, ter essa noção crítica do que está acontecendo, das causas desse envelhecimento, do papel da mulher no mercado de trabalho, do custo de vida, e como isso vai impactar no futuro econômico do Brasil, é extremamente importante. Ao mesmo tempo, para a população, eu gosto de trazer a questão sobre os povos tradicionais, povos e comunidades tradicionais. A Unicamp tem esse viés crítico e gosta de dar visibilidade a esses grupos. Então aqui entram os povos originários, os indígenas, os quilombolas, mas também os caiçaras, os povos extrativistas. Vamos lembrar que as áreas de povos tradicionais, quando são demarcadas, eles têm direito à demarcação de território, porque o seu modo de vida é totalmente dependente do território, então por isso que você demarca, e ele vive num equilíbrio muito maior com a natureza, tanto que as áreas mais bem preservadas do Brasil estão nas áreas delimitadas pelos povos tradicionais. Seguindo aqui, na parte de economia, eu daria de novo foco para a agropecuária. Cara, não vou me estender aqui, certo? Não vou me estender. Na agropecuária, eu quero que você foque no processo de modernização que a gente teve, mas principalmente nos problemas. E quando eu falo dos problemas, eu quero que você pegue tanto os problemas sociais, que é onde você tem mais denúncia de trabalho análogo à escravidão, de maior exploração da mão de obra, do famoso boia fria, a concentração de terra. Já teve uma questão que falava sobre como a gente aumentou nossa produção agrícola, exportamos cada vez mais, mas aumentamos o nosso grau de insegurança alimentar. A gente não produz produtos alimentares para o mercado interno, a gente produz aquilo que dá mais lucro para ser vendido. Então há um descompasso entre aquilo que a gente produz e aquilo que a gente consome. Então, como é que um país que produz tanto no agrícola teve um aumento de pessoas, quando caiu na época, em 2022, eu acho, 2021, em insegurança alimentar? Então, essas contradições são importantes. Outro tipo de contradição importante, a questão do uso de agrotóxicos, os impactos que isso tem no meio ambiente. É um tipo de questão que tem aparecido bastante. Além do que, a agropecuária é o fator que mais desmata no Brasil. Então é possível você associar todas essas questões aqui, certo? Até aqui, ó, é mais preservado, o agronegócio entrando em contato com os povos tradicionais, fazer essas conexões. Indo para a parte de clima, cara, caiu, eu analisei as últimas 5 provas, questão por questão. Caiu bastante, mas nos últimos anos deu uma sumidinha. Acho que na anterior não caiu, mas na de trás tinha caído. Ficar esperto com as questões de clima, de como funcionam as massas de ar. Cadê minha? Aqui quem sabe faz ao vivo. Deixa eu pegar aqui uma... Como é que chama? Um giz aqui. Para que a gente possa falar também das áreas da zona de convergência intertropical e a zona de convergência do Atlântico Sul, as áreas de encontro desses ventos, que são áreas com maior nebulosidade, maior risco de chuva quando elas estão acontecendo. Então, entender
aonde ele fica e o que é uma zona de convergência. E essas duas zonas de convergência atuam no Brasil. Quando a questão vem de clima, a Unicamp gosta muito que você entenda esse processo de circulação atmosférica, do vento saindo da alta pressão para baixa pressão, de como isso impacta o clima. Então você tem que ter uma noção climática legal para falar nisso. E eu sempre falo que nunca é ruim esquecer a aliação das massas de ar. Cara, vira e mexe aparece algum tipinho de prova aí e você não pode errar 5 massas de ar do Brasil. Certo? Vamos mudar do lado da lousa e você já sabe. Quando eu mudo do lado da lousa é a hora do merchan. Vai rolar mega revisão Unicamp segunda fase. Para você que está perdido, o que é mega revisão? Na semana da prova, eu e uma equipe de professores vamos fazer aulões com vocês. Nesses aulões, a gente vai resolver questão, mostrar a escrita de questão e revisar alguns temas com vocês. Por que eu falo que são aulões? Porque as aulas passam de 2h30, certo? A gente promete aula de 2h30, mas não é incomum o professor passar com isso, fazer às vezes aula de quase 3 horas. Então são realmente aulões na semana da prova. Sabe aquele para te dar segurança, para tirar aquela urucubaca? É essa. Normalmente eu faço com todas as matérias, mas agora na segunda fase a gente vai fazer o combo Humanas e Linguagens. Então vai ter aula de Geografia, vai ter aula de Sociologia e Filosofia, vai ter aula de História, vai ter aula de Redação, vai ter aula de Literatura para te comentar os livros e vai ter aula de Gramática, outra parte do português, para você chegar forte nessa prova. Cara, e é por um preço muito, muito, muito amigável. Então, se você clicar, vou deixar o link na descrição, você vai cair no WhatsApp para falar comigo. E aí, eu vou te passar todos os dados, como é que funciona, todo o calendário. Se você for lá no meu Instagram, vai ter esse calendário lá das aulas. Faço esse trabalho há muito tempo, é um trabalho que dá resultado. Tanto que você não teria prosseguido ele aí nos últimos 4 anos. A gente deveria já, fizemos para todas as primeiras fases. Eu estou gravando esse vídeo hoje, na semana da FUVEST. Está rolando enquanto eu estou aqui gravando para vocês aula de História. Nós temos mais de 40 alunos assistindo aula de História agora, focadíssimo na Unicamp. Fechou? O convite está feito, clica no link e fala comigo. Vamos para a parte de Geografia Geral e já começa falando que fontes de energia ele pode trazer para o Brasil também. Falou de fontes de energia, a primeira coisa que eu quero que você lembre é sobre matriz energética. Em ano de COP30, eu acho que essa discussão volta a ter relevância. O que é matriz energética? É como está distribuído a produção de energia naquele país. Cuidado que às vezes tem matriz elétrica, que é só energia elétrica, e às vezes tem matriz energética como um todo, certo? Ao se comparar a matriz elétrica mundial e a matriz elétrica brasileira, o Brasil tem uma matriz energética e elétrica muito mais renovável, muito menos agressiva ao meio ambiente. E é isso que faz o Brasil ser um país tão importante na questão. Isso é uma das coisas que faz o Brasil ser importante nas questões ambientais. Porém, eu quero que você, e aqui eu não vou conseguir fazer isso, dê uma revisada em olhar fonte por fonte de energia e ver os prós e contras. Vamos fazer aqui, né? Petróleo, pró. Cara, é algo que me dá segurança. Eu sei que um barril de petróleo me gera tanto de energia, coisa que eu não consigo saber com energia eólica, porque eu dependo do vento. Então, solar se nublou, eu não tenho essa segurança. Mas eu sei também que o petróleo emite gases de estufa e isso é prejudicial. Eu posso falar da energia solar. A energia solar tem sido cada vez mais usada, as placas fotovoltaicas. Ela é uma fonte renovável, ela é uma fonte de energia barata, ela não emite gases poluentes, porém, ela funciona bem em todo lugar? Concorda que se eu for para as áreas de clima temperado, mais perto das áreas polares, isso aí se perde, ela vai ter menos geração. Então você tem que pensar o pró e o contra de cada uma delas, e isso pode ser explorado nessa sua prova da Unicamp. E vamos entender que a gente passa por um processo de transição energética. O que é transição energética? É o mundo tentando deixar uma matriz energética baseada nos combustíveis fósseis, petróleo, carvão e gás, para ir para uma matriz energética mais baseada em energias renováveis e menos poluentes, para reduzir a questão do aquecimento global.
Então, esse tipo de discussão é uma discussão típica que vira e mexe aparece na segunda fase da prova da Unicamp, certo? Eu acho que aqui dá para fazer alguma questão meio correlacionada até com a COP30. Vamos lembrar que se puxar para atualidades, o Brasil está nessa discussão foi aprovado agora a prospecção, pelo menos para pesquisa, de petróleo na foz do Amazonas, na bacia da foz do Amazonas. Então é no subsolo marinho, mas é próximo do estado do Amazonas. Então você tem os benefícios econômicos para o estado do Pará, mas você tem um risco ambiental. Lá você tem uma grande área de recifes que foi descoberto, então que são ecossistemas muito frágeis. Então essa dualidade, né, o Brasil das fontes energéticas, da COP30, das fontes renováveis, ao mesmo tempo aumentando a exploração de petróleo perto da Amazônia, isso pode aparecer na sua prova. Indo aqui para o próximo ponto, geologia, e aqui, cara, é um palpitão meu, tá? Estrutura geológica, vamos lá. Escudos cristalinos, formados na era pré-cambriana, solidificação da crosta terrestre, são ricos em minerais metálicos. Então, os escudos cristalinos são ricos em minerais metálicos, escudos cristalinos podem ter minerais metálicos. Há 10 anos atrás, uma grande área de extração de minerais metálicos sofreu um super acidente, que é o maior desastre ambiental do Brasil, que é o que aconteceu em Mariana, novembro de 2015. Então, eu posso fazer uma questão que eu junte tanto a questão da estrutura geológica, quanto a questão do impacto ambiental e a exploração de Mariana. Só para eu fechar aqui, eu já trago um parênteses para a Mariana de volta. Se eu tenho escudo cristalino, eu tenho as bacias sedimentares. Bacias sedimentares, por decomposição de sedimentos, tendem a ser as áreas mais baixas, baixos planaltos, que são os planaltos sedimentares, e áreas de planície. E nas bacias sedimentares é onde você pode encontrar combustível fóssil, seja ele o petróleo, ambiente marinho, seja o gás natural, seja o carvão. Temos também os dobramentos modernos. Vamos lembrar, os dobramentos modernos se formaram por orogênese, por choque de placas tectônicas formando cadeias montanhosas. Não tem nenhuma, tirando o turismo de alguma dessas áreas, nenhuma extração de recursos importante, mas são áreas de grande atividade sísmica. Vamos lá, se eu falei aqui de Mariana, vamos lembrar que Mariana está na região que a gente chama de quadrilátero ferrífero, que fica no estado de Minas Gerais e foi historicamente uma das principais áreas ali de extração de minério, tanto para fornecer minério de ferro para a indústria do Sudeste, isso ajudar a indústria do Sudeste a se desenvolver, quanto para a exportação ali pela ferrovia Vitória-Minas. E lá está Mariana e Brumadinho, que passaram por grandes acidentes. E o acidente de Mariana completa 10 anos. Então, de vez em quando, essas efemérides, essas datas exatas acabam aparecendo. Na parte de relevo, acho que está ali para a gente pensar principalmente na questão dos processos de erosão, certo? Que podem, em alguns casos, virar a tal da vossoroca, certo? Então, os solos desnudos, por causa do desmatamento, as áreas de declividade, as intensas chuvas, causando grandes processos erosivos, em alguns casos chegando àquelas grandes buracos, aquelas grandes vossorocas. O pior que pode acontecer é ele fazer alguma pergunta mais específica do relevo de São Paulo, mas aí é difícil para todo mundo, não vou nem entrar nesse mérito aqui. E agora, o segundo tema mais importante, ou talvez um dos temas mais importantes para a prova da Unicamp, que é geopolítica. Vamos lembrar que numa prova de segunda fase não são tantas questões, então é muito mais difícil prever. Porque se você pega uma prova da Unesp, que vão ter 10, 12 questões, do Enem, que tem umas 15 questões, usam-se mais temas, então os temas acabam se repetindo, você consegue seguir mais as tendências. Aqui, com poucas questões, vamos lembrar que tem algumas que são interdisciplinares, né? Mas tem algumas só. Essas daí são mais tranquilas, tá? As só de geografia são pior. Então, pode aparecer geopolítica, e geopolítica é algo muito amplo, entra todas as atualidades aqui. Mas eu separei 3 temas para a gente relembrar alguns pontinhos aqui. Se você quiser algo mais aprofundado sobre isso, eu vou deixar eu tenho um curso de atualidades, mas esse não dá tempo de você ver. São 20 horas de aula, 20 e poucas horas de aula. Mas eu fiz um
resumão de atualidades, um super aulão de atualidades de 3 horas e meia. Separei, gravei ele por blocos, né? Fiz ao vivo, mas separei a gravação por blocos. E vou deixar aqui o link na descrição. Você clica lá, vai ter uma parte sobre África, sobre BRICS, sobre COP30 e sobre outros temas importantes. Mas aqui eu quero selecionar esses. Por que o BRICS é importante? Num momento de grande tarifaço do Trump, o BRICS trouxe algumas coisas que apimentou essa discussão, principalmente a questão da desdolarização, de depender menos do dólar. Vamos lembrar que é por depender do dólar, por ter dinheiro em dólar, por usar o sistema de negociação SWIFT feito pelos Estados Unidos, que os Estados Unidos conseguem sancionar países. A Rússia é um país sancionado. Será que um dia ele vai querer sancionar a China? Então, se você tiver alternativas ao dólar, isso deixa você mais protegido contra esse tipo de questão. Então, aqui no BRICS, eu ficaria muito atento à expansão. A gente teve que bem no comecinho desse ano a entrada da Indonésia como um novo membro pleno no BRICS. A Indonésia é uma das maiores populações do mundo, acho que é a quarta maior população do mundo, é a maior população islâmica do planeta. É um dos novos tigres asiáticos com crescimento econômico, tem seus problemas políticos de regimes ali autoritários, mas é um país importante que entrou. Então essa entrada, essa expansão, juntamente com a parte da desdolarização, para mim é importante. África cai sempre, a Unicamp tem trazido muitas questões sobre a África no seu histórico. E aí, galera, pode aparecer de tudo, desde colonialismo, neocolonialismo, diversos conflitos que você tem na região do Sahel, até com participação de grupos jihadistas, como o Estado Islâmico, como o Boko Haram na Nigéria. Você pode aparecer os conflitos no Sudão e no Congo, cara. Teve agora há pouco, deu uma certa visibilidade pelo tamanho das atrocidades que aconteceram no Sudão. As imagens, você conseguia ver as manchas de sangue no chão por imagem de satélite, mano. Pra você ter uma noção da violência que é. E o mundo, desculpa o termo, vai estar cagando pro Sudão. Então você tem uma crise muito forte desde o golpe de 2021, que aconteceu no Sudão, aonde os dois militares que juntos deram um golpe, um representando o exército e um representando uma milícia super importante, que são as tropas de apoio rápido, racharam e estão se degladiando para ver quem vai controlar mais áreas do país, certo? Então você tem um conflito muito grande. Outro país que passou por um conflito ali foi o Congo. O Congo teve uma guerra interna contra uma milícia chamada M23, e M23 é financiada pelo governo de Ruanda. E aí, quando eu falo Ruanda, você tem que lembrar dos Hutus e Tutsis. Cara, a treta de hoje remete à treta antiga lá de 94, acho que foi 94, quando você teve o genocídio dos Hutus sobre os Tutsis. O Paul Kagame, que é o cara que vai liderar os Tutsis para a contra-ofensiva contra os Hutus, é presidente até hoje. E ele financia milícias para lutar contra os Hutus em outros países, como no Congo, e tentar controlar, aí que vem a pegada, as áreas de cobalto, coltan, os minerais críticos para fazer a bateria do celular que está gravando essa aula para mim, que é um iPhone 12, eu acho, sei lá. Então, toda essa problemática do Congo. E galera, isso daqui vai ser uma aposta eterna. Tem uma COP no Brasil e não está se falando nada, uma COP na Amazônia, com todos os problemas de infraestrutura que apareceram, a questão das locações com preços exorbitantes, todos esses problemas ao mesmo tempo que isso é a primeira vez que está se discutindo a questão das mudanças climáticas na região amazônica, certo? Que você tem a ideia de tirar do discurso e trazer para a prática. Nós já sabemos que a gente não vai conter o aquecimento global em no máximo 1,5 grau até 2100. Ele vai passar disso. Já está decretado isso. Nós estamos há 75 anos de 2006. Então, a problemática ambiental, lembrar então Acordo de Paris, lembrar do Protocolo de Kyoto, entender que aqui é uma área de negociação, são áreas de relações multilaterais, é extremamente importante, e conectar de novo, como eu falei, com a transição energética.
Certinho, rapaziada? Cara, quis passar por temas que eu acho importante aqui. É lógico que não dá pra fazer muita coisa num vídeo de YouTube que deve estar com quase 15, 18, 20 minutos, mas te convido de novo a participar da minha aula de revisão de geografia e os professores aqui que fazem parte do meu time. Vamos fazer uma semana de revisão, aquela semaninha que vem ali durante a prova. Cara, se o seu colégio já não está dando aquele suporte, você já encheu o saco de ir pro seu cursinho, quer estudar de casa, cara, você só precisa do seu computador, fone de ouvido e muita vontade de aprender, que a gente vai fazer uma revisão junto com você para a gente chegar forte nessa prova. Beijo no coração e bora para o Unicamp.